Bom dia, boa tarde, Cornélio. Então, vamos falar sobre algumas manipulações que a gente consegue fazer sobre sinais, né? Lembrando que sinais a gente vai tratar como se, aqui no nosso contexto da disciplina, como se fossem funções matemáticas, né? Então, você tem um sistema, né, por exemplo, um sisteminha, que você vai aplicar um sinal de entrada e vai ler um sinal na saída. Então, você aplica um sinalzinho na entrada e vai ler um sinal na saída. Por exemplo, um sinal de tensão aqui, que vai gerar uma velocidade no motor, um sinal que indica a abertura de uma torneira ou de uma válvula, que vai indicar o nível do tanque de líquido. Então, essas informações que a gente tanto joga para o sistema, quanto as informações que a gente lê do sistema, são sinais que a gente representa, né, como funções matemáticas. Né? Por exemplo, um x de t, né, uma coisinha louca aqui, é um sinal qualquer que a gente representa como uma função matemática. Seria a evolução do sinal de tensão, da abertura da torneira, ou seja lá qual for, da força que a gente está aplicando, seja lá a atuação que a gente está vendo, ou da leitura que a gente está obtendo do sistema. Ok? Aqui na disciplina a gente vai precisar fazer vários tipos de manipulações nesses sinais, né? E alguns sinais específicos que a gente tem por aí também que vão ser bem úteis. Então, a conversa de hoje é mais para ver esses tipos de manipulações que a gente vai aplicar. Então, para a gente ter uma explicação, entender melhor o que está acontecendo, eu vou explicar a partir de um exemplo aqui. Eu vou pegar um sinal como se fosse um x de t, dado um x de t, que seria esse sinal aqui. Vamos supor que é um sinal que aqui começa no menos 2, aqui ele é tudo constante em 1, quando chega aqui ele dá uma decaída até chegar em 1. Ó, perfeito, super retinho, maravilhoso. Finge que é reto isso aqui tudo, tá? Finge que não está inclinado também. Então aqui é o menos 1, né? Então esse aqui é o sinal que a gente vai trabalhando nos exemplos, tá? O primeiro tipo de operação que a gente vai acabar aplicando é o deslocamento, tá? Então o que acontece quando eu tenho, por exemplo, um x de t menos 2, por exemplo? O que vai acontecer quando eu faço um x de t menos 2? Perceba que aqui eu estou fazendo uma operação sobre o argumento do meu sinal, tá? Isso aqui é totalmente diferente de eu pegar o sinal x de t e subtrair 2. Se eu fizesse isso aqui, só para, como eu estou aplicando o menos 2 fora do argumento, né, como se fosse na ordenada do meu sinal que eu estou aplicando. Então ele subiria para cima ou para baixo. Nesse caso, subiria para baixo, ótimo. Né? Nesse caso, menos 2, ele vai cair 2 para baixo. Então aqui é 1, o menos 2 vai para o menos 1, então ele ficaria aqui constante menos 1. Quando ele vem aqui, ele vai cair tipo para o 0, 0 menos 2 é menos 2, ele faria isso aqui. Então percebam que aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Né? Muito bem. Então se eu estou aplicando para fora, eu estou simplesmente pegando todos os valores do meu sinal e jogando para baixo. Os valores mesmo da ordenada aqui. Né? Então, para todos os valores aqui é 1 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2, 1 menos 2. E aqui 1 menos 2, meio menos 2, 0 menos 2. Então, por isso que ele acaba ficando com essa carinha aqui de sinal. Tá? Tanto faz você ligar isso aqui por essa descontinuidade aqui por tracejado ou por linhas contínuas, tanto faz. Tá? Eu costumo colocar uma linha contínua aqui, mas é uma descontinuidade do meu sinal. Tá? É só para que eu desenhe mais rápido assim. Né? Mas o mais formalmente correto seria colocar uns tracejadinhos aqui nessas descontinuidades. Tá? Enfim, então quando eu faço um tipo de operação dessa, mas dentro do argumento, então ao invés da gente mexer no eixo y, a gente vai acabar mexendo na abscissa aqui, né? No eixo que está o t. Né? O eixo x é o eixo da abscissa aqui. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu faço x de t menos 2, o meu sinal ele vai acabar deslocando de 2 para a direita, claramente. Então vai fazer uma coisa como essa aqui. Então aqui vai para o 1, aqui 2 e aqui 3. Então a gente faz isso aqui, né, com o nosso sinal. A gente desloca 2 para a direita. Nossa, mas não tem muito sentido isso, né? Porque eu estou fazendo menos e meu sinal vai para a direita, né? Não está muito... É meio contrassenso isso aqui. Na verdade, o que acontece é que o eixo de coordenadas que vai menos 2 para a esquerda. Então, esse ponto que está aqui, a origem, ela acaba vindo 2 para a esquerda. É por isso que, no final das contas, acaba tendo essa cara aqui, que dá a impressão que o sinal foi para a direita. Tá? O que a gente está mexendo é no T, no argumento da entrada. Então, o que a gente está mexendo no eixo
x aqui, no eixo do t. Então, ele que vai para menos 2 para a esquerda. Então, que dá a impressão que o sinal está indo para a direita. Tá? Então, por isso que a gente chama até de deslocamento à direita, na verdade, que a gente pensa em termos do sinal. Tá? Uma maneira, isso é interessante, a gente ver todos os nossos sinais, a gente consegue aplicar essa técnicazinha, essa miguezinha, é se usar a estratégia de ver pontos de referência, por exemplo. Vamos pegar aqui, definir um ponto de referência qualquer. Vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto está ocorrendo quando o argumento é menos 2, certo? Muito bem. Quando eu faço deslocamento, onde vai ocorrer esse ponto? Ele vai ocorrer quando o argumento for igual a menos 2. Tá? Quando que o argumento aqui, que agora é t menos 2, quando é que esse argumento aqui é igual a menos 2? Quando o t for igual a 0. Então, por isso que ele está ocorrendo no t igual a 0. Esse é o meu ponto de referência. Tá? Então, é uma maneira de você enxergar onde tá, o que está acontecendo aqui. Você usa o ponto de referência, ele ocorre quando aqui o argumento é menos 2. Então, qual que é o valor do novo t, que esse t é diferente desse t, qual que é o valor do novo t para que este argumento seja igual ao menos 2. Tá? Então, essa é a ideia do deslocamento. Ok? E, de maneira similar, se eu faço x de t mais alguma coisa, por exemplo, x de t mais 1, então quer dizer que meu sinal está indo para a esquerda, né? O deslocamento à esquerda. Então, se eu jogo aqui, ele vai jogar 1 para a esquerda, então esse ponto que está no 1 vem parar no 0, então ele vai fazer isso aqui. Eu meio que subtraio todos os valores de 1. Então, aqui vai parar no menos 3, aqui está menos 2, aqui está menos 1, e aqui está no 0. Tá? Então, o deslocamento à direita aqui. Shows? Muito bem. Agora, o que acontece, né, quando a gente faz, né, qual que é o efeito aqui de escalonamento? Isso aqui é um M, tá? O efeito de escalonamento. O que acontece? Eu tenho esse meu x de t, original bonitinho. O que acontece quando eu faço, por exemplo, x de 2t? Eu multiplico por 2, tá? Isso aqui, né, só para fazer o equivalente, quando eu multiplico esse 2 para fora, eu estou multiplicando todos os valores por 2. Então, isso aqui vai fazer com que esse sinal aumente, ele estique para cima, né? Quando eu faço essa operação para fora, então aqui é 1, 1 vezes 2 vai para 2. Então, aqui vai para 2. Esse ponto aqui é 0, 0 vezes 2 vai estar no 0 e assim por diante. Tá? Então, quando eu faço por fora, né, ele vai fazer um esticamento no eixo das ordenadas. Quando eu faço essa operação dentro do argumento, eu estou fazendo no eixo das abscissas, tá? O eixo x aqui, no eixo t. Então, o que acontece aqui? Belo, né? Quando eu faço multiplico por 2 aqui, né? Quando eu multiplico por 2, o que acontece aqui? Vamos treinar, vamos fazer aquela estratégia dos pontos de referência, que ele também super funciona aqui. Vamos pegar um ponto de referência, esse ponto aqui. Então, esse início aqui, essa quebra aqui, ele ocorre quando o argumento é menos 2. Né? Quando que esse argumento aqui, esse novo argumento, é menos 2? Quando t for igual a menos 1. Né? Muito bem, então aquele ponto de referência, vamos colocar aqui o novo eixo, super reto. Vamos colocar aqui menos 1, menos 2, 1. Então, aquele cara ali, ele está correndo no t igual a menos 1. Né? Então, esse ponto de referência está aqui. Né? Mas ainda não quer me dizer muita coisa. Se necessário for, pegue outros pontos. Tá? Até você entender o que aconteceu. Vamos pegar agora o outro ponto t igual a 1. Esse ponto está aqui, que é o finalzinho do sinal. Aquele sinal ocorre quando 2t é igual a 1. Ou seja, nesse caso, quando t é igual a meio. Então, ele está ocorrendo aqui agora. O t é igual a meio. E se você aplicar isso para vários outros pontos, lá para t igual a 0 e tudo mais, você vai ver que o novo sinal ele tem essa cara aqui. Então, o que aconteceu? Ele fez uma contração de um fator 2. Então, o sinal ele ficou achatado em relação a esse x. Né? Aqui meus eixos que não parece que tem muito, mas perceba que aqui ele estava de menos 2 a 1, agora está de menos 1 a meio. Ele literalmente achatou em relação ao eixo das abscissas. Tá? Por um fator de 2 aqui. Se fosse um valor 3, então achataria por um valor de 3. Então, esse ponto vermelho estaria no menos 2 terços, esse cara aqui estaria no 1 terço, e assim sucessivamente. Tá? E quando a gente faz, então, produto no eixo das abscissas, dentro do argumento, então a gente está fazendo uma contração no meu sinal. Tá? De maneira equivalente, se eu tivesse um x de t dividido por 2, o que isso aqui vai fazer?
vai fazer com que o meu sinal estique em relação ao eixo. Então, essa contração aqui, o meu 1 vai parar aqui no 2. Esse menos 2 vai parar lá no menos 4. Então, o que vai acontecer é que o meu sinal vai ficar esticadíssimo em relação à minha abscissa. Em relação ao eixo 0. O eixo 0 não vai mudar. Então, essa descontinuidadezinha que está aqui, ela vai sempre continuar no 0. Né? Se eu fizer essa estratégiazinha dos pontos de referência, eu vejo que meu T continua no 0. Ele vai sempre esticar o contrair em relação a esse eixo aí. Tá? E o que acontece, na verdade, é que o que está multiplicando por 2 é o eixo. Então, dá a impressão que o sinal que está contraindo aqui. Tá? Então, nesse caso, ele fez uma expansão. Ele esticou o meu sinal em relação ao eixo. Tá? Então, quando eu faço isso daí, ele tem esse efeito aí. Tá bom? Um outro efeito que acontece também bastante é o efeito de reversão. Então, vamos redesenhar o meu sinal aqui. Né? Rapidão. Nossa, rapidão, mas vamos fazer um pouco decente, né? Só um pouco também, porque não tem capacidade para desenhar bonito. Tá aqui é o x de t. Vamos colocar o terceiro aqui, que seria uma reversão, que é o efeito que acontece quando eu troco o t por menos t. Né? Fazendo um paralelo lá, né? Se eu fizesse menos x de t, né? Menos esse sinal ficaria revertido, ficaria jogado para baixo. Ou seja, ele ficaria dessa forma aqui. Desse jeito aqui. Ele ficaria mais ou menos no mesmo ponto, que é menos 2, né? Ficaria mais ou menos dos mesmos pontos aqui, né? Menos 2 e 1, só que jogado para baixo. Né? Se eu jogo menos dentro do argumento, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma reflexão. Só que agora, em vez de ser de cima para baixo, vai ser da esquerda para a direita. Então, o que vai acontecer é que o que estava no 1 vai passar a estar no menos 1, o que estava no menos 2 vai passar a estar no 2, o que estava no 0 continua no 0, e você vai ter um sinal que vai estar revertido para o outro lado. Tá? Se você fizer lá a estratégia dos pontos de referência, você vai ver isso acontecendo. Tá? Muito bem. E o que acontece quando a gente mistura duas operações dessa? O que acontece aqui? Como que ficaria o desenho quando eu faço, por exemplo, x de 2t mais 1? Né? O que acontece aqui? Aqui a gente tem uma dúvida, né? Será que se eu deslocar e depois eu vou ter um deslocamento para a esquerda, por causa do mais aqui, e eu vou ter um fator de contração de 2 aqui, né? O que é o mais correto? Eu primeiro deslocar e depois contrair, eu primeiro contrair e depois deslocar, ou tanto faz? Né? Eu vou mostrar aqui a diferença para vocês, vou fazer as duas formas. Então eu vou primeiro deslocar e depois deslocar, que vai dar um certo coisa. E depois eu vou contrair. E aqui eu vou ver o que acontece se eu primeiro contrair e depois deslocar. Então vamos fazer essas duas coisas aí para ver o que acontece. O que acontece se eu primeiro deslocar? Quando eu primeiro desloco, então aquele sinal ali, eu vou deslocar de 1 para a esquerda, né, como a gente já viu. Então, o que está no 1 vai parar no 0, e vai parar aqui super reto, né? Aqui está no menos 3, aqui está no menos 1, e aqui está no 0. Tá? E quando eu faço a contração desse sinal aqui, então eu vou dividir todo mundo por 2. Então, esse menos 3 vai passar, vamos tentar manter aqui menos 3, aqui menos 2. Então, o que está no menos 3 vai passar a estar no menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. O que está no menos 1 vai passar a estar no menos meio. E ele vai ter essa carinha aqui. Então, eu fiz uma contração em relação ao eixo lá. Tá? E vamos ver agora o que acontece quando eu faço o oposto. Quando eu primeiro contraio, quando eu faço a primeira contração. Então, aqui está 1, menos 2. Então, aqui vai passar, o 1 vai parar no meio. Esse cara aqui continua no 0. E o menos 2 ali vai parar no menos 1. Aqui está no menos 1, aqui 1. Então, o cara que estava aqui no menos 2 parou no menos 1. E quando daí em seguida eu faço o deslocamento. Então, aqui eu vou fazer um deslocamento de 1 para a esquerda. Então, o cara que está aqui no meio vai parar no menos meio. Né? Então, peraí, deixa eu desenhar bonitinho. Aqui está o bonitinho, essa é uma palavra muito forte para mim, né?
Menos 1 aqui é menos 2. Então, o que estava no 1 vai parar no meio, desculpa, vai parar no menos meio. Tá aqui. O cara que estava no 0 vai parar aqui no menos 1. E o cara que estava no menos 1 vai parar no menos 2. Muito bem. Percebam que deu diferença entre os dois resultados. Então, eles estão totalmente diferentes. Então, dá toda a diferença eu primeiro fazer a operação de deslocar e depois contrair. Eu fazer primeiro a operação de contração e depois deslocamento. Tá? Qual que é o correto? Vamos usar os pontinhos de referência. Né? Então, vamos pegar aqui no sinal original. Vou pegar esse mesmo ponto aqui, que está no menos 2. Quando que o argumento aqui é menos 2? Então, quando que 2t mais 1 é o menos 2, que é o ponto que está ali. Então, fazendo aqui, dá 2t igual a menos 3, então t igual a menos 3 sobre 2. Então, aquele ponto início do sinal tem que estar ocorrendo, né, quando é correto, no menos 3 sobre 2, que é o que está acontecendo aqui. Então, esses aqui são os passos corretos. Deslocar e depois contrair. Tá? Se eu fizer a contração e depois deslocamento, está errado. Tá? Então, a primeira coisa que você faz quando você tem esse tipo de coisa, a primeira coisa que você faz é deslocamento. Aí depois você pode fazer as operações de contração, expansão ou reversão. Tanto faz, reversão também tem esse efeito aqui. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é o deslocamento. Tá? O que acontece aqui? Tá? Quando eu tenho o x de t, vamos fazer, deixar uma interrogação, vamos supor que aqui na raiz está o x de t. Tá? Quando eu faço o deslocamento, o que acontece aqui é que eu estou trocando o meu argumento t por t mais 1. Tá? E quando eu faço a contração, eu estou trocando o argumento t, só a parte do t, eu estou trocando meu t por 2t. Tá? Então, o que acontece aqui, quando eu faço essas operações, eu estou pegando o argumento t e trocando nesse primeiro passo por t mais 1, nesse segundo passo por 2t. Mas só o argumento t. Tá? Se eu usar essa lógica, eu vou... aqui, o que aconteceu daqui para cá? Primeiro fazendo a contração. Então, estou trocando esse meu t por 2t. E quando eu faço o deslocamento, eu estou trocando meu t por t mais 1. Então, ele fica x de 2t mais 1. Que, na verdade, é x de 2t mais 2. Tá? Então, vejam qual é a diferença. Porque quando eu faço as operações, eu estou trocando meu t por 2t, trocando meu t por t mais 1. Tá? É por isso que fica totalmente diferente eu fazer uma coisa da outra aqui. Tá? Então, essa que é a principal diferença. Quando eu faço primeiro as duas operações aqui, então é comum primeiro deslocar e depois eu fazer o restante que precisa ali. Tá bom? Beleza? Então, valeu, gente. Até mais.